Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A menos de uma semana das eleições, TRE está com dificuldade de completar o quadro de mesários. Aqueles mesários antigos que sempre participaram e sempre tiveram muito orgulho da participação no processo eleitoral, muitos por terem idade avançada ou problemas, de comorbidade, pediram dispensa. Então, nós tivemos que partir para a procura de novos mesários, a convocação de novos mesários, e é sempre uma situação problemática porque as pessoas têm receio. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva. A cidade ganha árvore de Natal iluminada. Não saia daí, a gente volta já. Por conta da pandemia da Covid-19, foi preciso mudar muita coisa nas eleições 2020. E o TSE foi atrás de especialistas. Com a ajuda de uma consultoria técnica que envolveu matemáticos e sanitaristas, o tribunal tomou uma medida muito importante. Aumentou o horário de votação para evitar aglomerações. Assim, os eleitores ganham mais tempo para votar com segurança. Anote aí e se organize. Dessa vez, a votação vai começar um pouquinho mais cedo, às 7 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde. E atenção, eleitor, considere sempre o horário local. Essa definição vale tanto para o primeiro turno, dia 15 de novembro, quanto para o segundo turno, que será no dia 29. Outra novidade dessas eleições é o horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos. Vai das 7 às 10 da manhã. E isso é uma recomendação, viu? Ninguém vai ser impedido de votar nesse período se não for idoso. Vale o bom senso. Pessoas que não pertencem a essa faixa etária terão de aguardar o público preferencial votar primeiro. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre eleição. No próximo dia 15 está confirmado o primeiro turno. Mas a menos de uma semana da votação, o Tribunal Regional Eleitoral está com dificuldades de completar o quadro de mesários. O motivo? A pandemia do novo coronavírus. A repórter Mariana Rosadas conversou com Márcio Pereira. Ele é juiz auxiliar da Corregedoria do TRE. O número de mesários confirmados para atuar nas eleições municipais do próximo domingo está abaixo do comum este ano. Um dos principais motivos é o medo do contágio pelo novo coronavírus e boa parte dos mesários é de pessoas mais velhas. No entanto, as inscrições para quem quiser se voluntariar vão até a próxima quinta-feira, dia 12, e o TRE assegura o fornecimento de equipamento de proteção individual para essas pessoas. Nessa eleição, que é uma eleição marcada pela pandemia, nós tivemos um fenômeno, aqueles mesários antigos que sempre participaram e sempre tiveram muito orgulho da participação no processo eleitoral, muitos por terem idade avançada ou problemas, de comorbidade, pediram dispensa. Então, nós tivemos que partir para a procura de novos mesários, a convocação de novos mesários, e é sempre uma situação problemática porque as pessoas têm receio, embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha disponibilizado, por intermédio de doações, máscaras, álcool em gel, todo um protocolo para poder preservar a saúde dos mesários e dos eleitores. Certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do critério de seleção para mesários. Muita gente acha que é só por convocação, mas não existe a possibilidade da pessoa se inscrever para exercer esse papel cívico? Exatamente. Houve uma campanha muito intensa do Tribunal Superior Eleitoral, justamente para poder chamar as pessoas a participar, e houve uma adesão muito boa, tá? Mas o fato é que, em função de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, essa adesão não foi suficiente para preencher todas as vagas. E agora, no final, na reta final, nós temos aí que ainda estamos tentando fechar as mesas, porque as mesas têm 4 pessoas trabalhando. Claro que se em algum local houver alguma falta, pode-se buscar alguém na fila para que trabalhe, mas efetivamente nós estamos tentando fechar com antecedência as 4 pessoas para cada
mesa, para que não haja essa situação um pouco desconfortável de ter que chamar um eleitor que estiver na fila. Gostaria que o senhor retomasse 2 pontos que o senhor destacou. A questão do equipamento de proteção individual, que os mesários vão ter direito, e também ao vale alimentação. Sim, todos os mesários, né, vão ter direito a esse vale alimentação, aqueles que contribuem com o processo vão receber, mas o vale alimentação de R$ 40 para um lanche, para poder, né, ter ali no dia da eleição algum tipo de alimentação. Mas o mais importante, né, é que todos receberão máscaras, né, álcool em gel, e há um protocolo, né, desenvolvido pelo TSE, ouvindo especialistas, no sentido de preservação para que não haja contaminação. Todo eleitor vai chegar na sessão eleitoral, tá? Vai haver o distanciamento social, o distanciamento para os outros eleitores, ele vai se apresentar, né, de máscara, todos deverão estar de máscara, ninguém poderá votar sem máscara, se apresentar à sessão sem máscara. Ele se apresentando à distância vai mostrar o título de eleitor, o seu documento de identificação. O mesário fará a conferência sem qualquer tipo de toque, né? Ele vai apenas à distância fazer essa conferência. Se houver alguma dúvida, vai pedir para abaixar a máscara. Fazendo a conferência, o eleitor vai higienizar suas mãos com o álcool em gel, irá à cabine, vai votar, tá? Quando sair da cabine, também receberá o álcool em gel para fazer a higienização novamente, ou seja, a urna eletrônica não receberá limpeza de álcool em gel, mas o eleitor, né, tanto para entrar quanto para sair da cabine, também fará a limpeza. Então, a urna estará limpa, né, estará, vamos dizer assim, higienizada, e não haverá qualquer tipo de contato entre o mesário e o eleitor. A Justiça Eleitoral disponibilizou um vídeo mostrando o treinamento que os mesários receberam para a eleição deste ano. Destaque para os protocolos de segurança na hora da votação. Você assiste esse material logo após o Câmara Rio Notícias. Agora vamos falar sobre economia. Com a chegada do final do ano, é muito comum o uso do 13º para quitar ou reduzir uma dívida. Mas por causa da Covid-19, esse cenário tende a ser diferente. A pandemia suspendeu contratos de trabalho e, por isso, o valor pode ser menor do que o previsto. O repórter Tiago Fidelis foi às ruas para saber como as pessoas estão se planejando financeiramente. Mais esperado que Papai Noel. Receber o 13º tem uma sensação de alívio diante do sufoco de um ano difícil como foi 2020. Um dinheiro que sempre ajuda em várias missões. Pagar um monte de coisa. O 13º não gastar, né? Com as coisas que eu preciso. Pagar boleto. Roupa, pagar boleto, alimentação. Pagar minhas contas. A de todos. Será que vai sobrar um dinheirinho para fazer uma ceia caprichada em casa? Será? Será? Tô duvidando. Eu acho que não. Acho que esse ano nada tem. Tá vazio, tá tudo vazio. As coisas aumentando muito. Uma reserva, né? E gastar dentro do limite permitido. Né? Pagar boletos. Alguns, com certeza. Mas esse ano esse tão sonhado dinheirinho extra pode ficar menor. Isso por causa dos acordos de redução de jornada de trabalho e de salário previstos no Programa de Benefício Emergencial do Governo Federal. O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda teve a validade prorrogada até dezembro. Ele garante uma complementação de renda aos empregados que tiveram jornada de trabalho e salário reduzidos por conta da pandemia. O problema é que esse valor não entra na base de cálculo do 13º, que é o salário dividido por 12 e multiplicado pelos meses trabalhados. Como a lei não previu os impactos do programa na gratificação, então vale o que já estava previsto na legislação trabalhista. Essa legislação excepcional, ela não previu expressamente, quais seriam os reflexos dessas situações no 13º salário. Se ela não previu isso, então aplica-se a lei normal sobre o 13º salário, a lei que existe e a lei que se aplica normalmente aos contratos de trabalho, sejam eles com o efeito da pandemia ou não. Essa lei diz o seguinte, que o 13º,
é um benefício que o empregado vai adquirindo à medida que ele vai trabalhando o ano. Se ele não trabalha durante um pedaço do ano, por pandemia ou por alguma outra circunstância que implica suspensão no contrato de trabalho, o 13º fica prejudicado naqueles meses também, sempre quando essa interrupção ou suspensão, na verdade suspensão, se der por um prazo maior do que 15 dias no mês. Se ele trabalhar mais do que 15 dias no mês, então você considera o mês inteiro, mesmo que ele não trabalhe os outros dias. Isso significa que, se a empresa aderiu ao programa pelo prazo máximo, até 31 de dezembro, o 13º pode ser só a metade do previsto antes da pandemia, já que só entram no cálculo os meses trabalhados. A lei não proíbe que os empregadores façam o pagamento integral se tiverem condições. Mas, para Nicolau Olivieri, quem chegou até aqui com a garantia de trabalho está numa situação mais favorável, mesmo recebendo menos. Quando eu digo que o 13º deve ser calculado desconsiderando esse período, não quer dizer que o patrão tenha impedido de fazer o pagamento. Ele pode fazer o pagamento. Eu estou dizendo que ele não é obrigado a fazer esse pagamento integral, por essas razões que eu expliquei, né? É claro, sem dúvida, foi um ano difícil, mas eu acho, a minha visão particular a respeito, que quem chegou no final do ano empregado, ganhando 13º, ainda que não seja o 13º dos sonhos, já está num contexto que, se duvidar, é melhor do que o de muita gente, que nem 13º vai ter. Porque a lei da pandemia, da parte trabalhista, não impediu o desligamento dos empregados, não deu garantia de emprego, estabilidade, né? Então, se a pessoa chegou até, nesse ano super complicado, né, chegou até aqui, né, e vai receber um 13º, talvez seja uma situação que, embora não seja o ideal, porque não é o 13º dos sonhos dessa pessoa, já é talvez melhor do que de muita gente, né? Uma ponderação que eu também faço. Criado em 1962, o 13º foi instituído por uma lei federal e é considerado um dos principais direitos trabalhistas. Tem direito ao benefício empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Deve ser pago em 2 parcelas, a primeira entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, já a segunda até o dia 20 de dezembro. E para quem vai receber menos este ano, a saída é negociar. Fazer demandas e negociar suas demandas. Isso cada vez mais vai ser importante, daí a importância dos sindicatos também, né? Por que não ir ao sindicato? Por que não buscar a interlocução do sindicato para tentar um acordo que pague, ainda que não seja tudo, pelo menos uma parte, digamos que todos os empregados tenham ficado afastados por 3 meses, né, na suspensão acordada do contrato de trabalho. Né? Por que não vai para o sindicato para tentar negociar 1 mês e meio desse 13º proporcional? O Ministério da Economia anunciou que foram abertas em todo o país 320.500 empresas no mês de outubro. Nesse período, foram fechadas quase 90 mil. O setor que apresentou maior crescimento foi o de comércio varejista de bebidas. E você vai assistir no próximo bloco. O Natal chegou na cidade. Igreja da Glória ganha árvore iluminada com 25 metros de altura. Estamos perto, muito perto das eleições 2020. São quase 148 milhões de eleitores que estão aptos a escolher prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios. Mas você já sabe de todos os cuidados que precisa tomar para se prevenir do novo coronavírus? Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. (10 de novembro é lembrado como Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez.
De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com essa deficiência. Uma doença silenciosa que afeta cerca de 10 milhões de brasileiros. A surdez também pode se apresentar ao longo da vida de uma pessoa em vários níveis. Sobre esse assunto eu converso com o médico otorrino-laringologista Felipe Félix, coordenador do Ambulatório de Implante Coclear da UFRJ. Tem vários motivos que fazem a pessoa perder a audição. Vários. Depende até da faixa etária. Uma criança perder a audição, nascer surda, tem alguns motivos, depois de certa idade tem outros, e na terceira idade, no idoso, tem outros motivos. Então, tem vários motivos. Podem ser desde infecções, alguma infecção, tipo uma meningite, uma infecção do ouvido mesmo, gerar perda auditiva, uma má formação ao nascimento, e aí gerar uma perda auditiva, pode ser por um envelhecimento natural das nossas células da audição, que acontece no idoso, de ir perdendo a audição, como acontece com a visão, que é bem mais popular, né? A pessoa tem que usar um óculos, quando vai envelhecendo a visão, a audição também vai envelhecendo. E, lógico, também a exposição a ruído na vida da pessoa. Se é uma pessoa que trabalhou, tinha hábitos de se expor a muito ruído, tem maior chance de evoluir com perda auditiva também. Agora, Felipe, quais são os sinais que a pessoa deve ficar atenta? Aí também varia de acordo com a faixa etária. Uma criança é o atraso da fala. A criança que não está falando adequadamente ou com muito erro de fonemas, assim, já chama a atenção de que pode estar tendo uma perda auditiva. Assim como também escutar televisão ou aparelhos do dia a dia, nosso, eletrodomésticos, com volume muito mais alto que o normal. Isso chama atenção. Muitas vezes não é a própria pessoa que vai notar a sua perda auditiva, são as pessoas ao redor. É o familiar que convive e fala, poxa, estou te chamando a mesma intensidade e você não está me escutando. Ou te chamei 3 vezes e você não escutou. A campainha tocou, você não escutou. Você mesmo não percebe. Se é uma perda leve ainda, você não percebe. Você acha que as pessoas estão falando mais baixo. Não é você que está escutando mal, não. Então, isso é muito comum. Mas acho que a principal sinal de percepção é a televisão mais alta, é dificuldade de falar no telefone, tá pedindo para repetir toda hora o que está sendo falado. Isso são sinais que provavelmente há uma perda auditiva. Agora, Felipe, a surdez ela pode se apresentar em vários graus, né? Tem desde perdas leves, que é o que eu falei, que podem se passar imperceptíveis, às vezes no dia a dia, mas que no final do dia geram um cansaço. Você que tem uma perda auditiva no final do dia, você está cansado de tentar se concentrar para entender o que os outros falam. A perda moderada, que já é mais intensa, e aí assim por diante. A perda severa e até a perda profunda, que é zero de audição, que não escuta nada mesmo. Agora, é comum a pessoa nascer com uma audição perfeita e aí, ao longo do tempo, passar por algum problema de saúde ou algum trauma, alguma coisa, e aí ela perder essa audição que era perfeita e, por algum motivo, ela acabou perdendo? Sim, existem vários fatores que podem gerar isso. Nem estou falando da parte da terceira idade, quando a gente chega na terceira idade que a gente cai naturalmente a audição, mas fatores do dia a dia nosso, infecções, inflamações, traumatismo craniano, algumas alterações genéticas que vão dar perda auditiva depois de uma certa idade, não necessariamente na vida no idoso, às vezes no adolescente mesmo já começa a perder a audição. Algumas doenças muito específicas, então, ou seja, qualquer faixa etária pode ter perda auditiva, não é uma coisa exclusiva da criança que nasceu surda ou do idoso que vai ter surdez. A gente sabe que várias faixas etárias diferentes têm seus motivos para ter perda auditiva. Agora, é possível conviver com a surdez com qualidade de vida? Sim, hoje a gente tem recursos, desde o aparelho auditivo. Sim, hoje a gente tem recursos, desde o aparelho auditivo para corrigir essas perdas de leve, moderada, severa, e até implante coclear, que é uma cirurgia que a gente coloca um dispositivo eletrônico por baixo da pele para perdas auditivas profundas, zero de audição. Então, a gente tem um aparelho auditivo para uma perda leve a uma perda severa e o implante coclear para perdas profundas. Então, isso dá muita qualidade de vida à pessoa. Então, ou seja, melhora muito o dia a dia da pessoa. E falando em qualidade de vida, você acha que ainda existe muito preconceito de algumas pessoas de se relacionar com a pessoa que tem algum problema auditivo? Existe preconceito?
Sim, existe. Acho que existe o preconceito, tanto no mercado de trabalho, isso de empregar um paciente com deficiência auditiva. Geralmente o emprego vira um subemprego. A pessoa que é capacitada para estar num cargo, às vezes, de liderança e é colocado no emprego muito além do que ela é capacitada. Porque, não, ela é deficiência auditiva, entrou para uma vaga de cota, vou colocar nessa função aqui. E a pessoa não é pela deficiência auditiva que ela deve ser controlada, deve ser regulada. Ela tem pela capacidade dela. E isso é muito importante deixar bem claro. A pessoa tem deficiência auditiva, mas ela tem toda uma capacidade. Ela vai se comunicar de outras formas, vai conseguir driblar aquilo. Assim como também na própria casa. A gente convive com idosos com deficiência auditiva, a gente tem que ter paciência na conversa. É falar de frente, é não falar correndo. Sempre que for falar é necessário repetir, a gente repetir com paciência. Senão a pessoa começa a se inibir de pedir para repetir da hora. Já acaba gerando até o isolamento social dessa pessoa com deficiência auditiva. Ela deixa de participar do dia a dia porque tem vergonha de estar incomodando os outros. O novo coronavírus já matou mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, são mais de 12.300 óbitos e quase 122.200 infectados. O laboratório Pfizer anunciou que a sua vacina experimental mostrou eficiência de 90% na prevenção da Covid-19. Quem tem as informações é a repórter Simone Braga. A Pfizer e o laboratório de biotecnologia parceiro, o alemão BioNTech, são os primeiros fabricantes de medicamentos a apresentar dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em grande escala de uma vacina contra o coronavírus. A farmacêutica americana Pfizer disse que sua vacina experimental foi mais de 90% eficaz na proteção da Covid-19, com base em dados iniciais do estudo da fase 3. As empresas disseram que até agora não encontraram nenhuma questão séria com a segurança do imunizante e esperam buscar autorização para o uso de emergência nos Estados Unidos ainda este mês. Se autorizado, o número de doses da vacina será limitado. Muitas questões permanecem sendo observadas, inclusive, por quanto tempo a vacina fornecerá proteção. Para agilizar, as empresas começaram a fabricar a vacina antes de saber se ela seria eficaz. Eles agora esperam produzir até 50 milhões de doses, suficiente para proteger 25 milhões de pessoas este ano. A Pfizer disse que espera produzir até 1 bilhão e 300 milhões de doses da vacina em 2021. E para confirmar a taxa de eficácia, a Pfizer disse que continuará o estudo até que haja 164 casos de Covid-19 entre os participantes. E de acordo com a empresa, esse número pode ser alcançado até o final de dezembro devido ao aumento nas taxas de infecção nos Estados Unidos. A Igreja da Glória é um dos pontos mais tradicionais da cidade. Construída no século XVIII, a igrejinha, como é conhecida, recebeu pela primeira vez em toda a sua história uma árvore de Natal com 25 metros de altura. A Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro foi construída em 1714 e terminada em 1739. Emblemática, era a preferida da família real. Está localizada no alto do Morro da Glória e fica em local privilegiado com vista da Baía de Guanabara. A famosa Igreja da Glória preparou uma grande surpresa para os cariocas. Pela primeira vez em toda a sua história, ela cedeu o pátio para a construção de uma árvore de Natal com 25 metros de altura. Nós pensamos há 2 meses, não foi tanto tempo assim, e começar a movimentar um pouco a cidade, retomar a cidade. E uma das coisas que nós pensamos foi na árvore de Natal fora da igreja, fora do Outeiro da Glória, no lado da igreja. Então, tentamos fazer o negócio, já que não teríamos a árvore da Lagoa, que é tradicional no Rio de Janeiro. E essa posição que ela fica, a gente vê, todo mundo que passa no aterro do Flamengo, no aterro da Glória aqui, vai ver de longe essa árvore. Ao todo, são 10 toneladas de ferro que precisaram ser instalados com todo cuidado, pois a igreja é tombada pelo IPHAN. O presépio é em tamanho natural. É a primeira vez que ele foi montado na parte externa. Um grande desafio foi essa montagem, né? Porque aqui no outeiro você tem uma limitação grande de espaço, então nós precisamos colocar um guindaste numa diferença de nível muito alta. Você vê, a gente está nesse nível aqui e os guindastes ficaram ali embaixo, né? Então,
a árvore, todos esses módulos que nós fizemos, que nós fabricamos, eles já foram calculados, inclusive que para que permitisse o momento, né, a lança do guindaste, a altura, que permitisse chegar até o último andar, né, dos 25 metros. Então, até esse cálculo foi feito de cada módulo, o módulo de baixo, né, mais pesado, o módulo intermediário um pouco mais leve, o módulo final, onde a lança ia ficar bem no alto, no momento maior, teria que ser mais leve. A árvore vai ficar montada até o dia 6 de janeiro. A visitação é gratuita e pode ser feita das 6 horas da tarde às 6 da manhã. A Irmandade já pensa em repetir a árvore nos próximos anos. Não caberia, não faria sentido nenhum a gente fazer uma estrutura dessa. São 10 toneladas de ferro, que só o transporte, instalação, terminou dia 6 de janeiro, dia de Reis, a gente desmonta, guarda, e ano que vem monta de novo com novo design. É um negócio, pensamos em ser definitivo enquanto dure. Esta árvore de Natal, que normalmente é um pinheiro, né? Na Europa, ela tem esse sentido de esperança. No momento em que tudo está seco, não é, pelo inverno, a árvore, o pinheiro, permanece, né? A árvore, então, a ideia da árvore é sempre essa, assim, de uma permanência, de uma alegria, mesmo num cenário mais triste. E se estamos vivendo um cenário mais difícil nos nossos dias, né, nesse ano 2020, queremos que esta árvore seja também, com a sua peculiaridade, este sinal de esperança para a nossa cidade. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.